Ô pessoal, tudo bom? Professor Cal, professor de vocês aí, história, né? Pessoal, a gente vai hoje conversar, a gente vai dar continuidade a um assunto que a gente já estava trabalhando a história do Brasil, né? De forma geral, que é, a gente vai estar trabalhando a temática da invasão que aconteceu. A gente vai finalizar essa primeira unidade, a primeira parte aí da aula. Na semana passada a gente trabalhou a questão dos negros no Brasil. E agora a gente vai trabalhar essa questão do que aconteceu durante esse período de colonização, que foi exatamente um período que aconteceu, outros povos acabaram invadindo nosso território. A gente vai focar, na verdade, na maior invasão que aconteceu, que teve uma duração de quase 24 anos, que foi a chamada invasão holandesa. Vocês têm a imagem aí, né, diante de vocês. Mas também a gente teve a invasão dos ingleses, que foram mais na prática da questão da pirataria, mas a gente teve também a invasão dos franceses, principalmente no Rio de Janeiro, né? Mas o nosso foco da aula hoje é falar exatamente sobre os holandeses, porque eles têm uma importância muito especial para nós, porque os holandeses eles acabaram tendo essa importância econômica em relação ao Brasil, né? Principalmente porque a gente, não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre a questão do ciclo do açúcar, de que os holandeses eles tinham um papel essencial no processo. Por exemplo, para você poder montar um engenho no Brasil, você tinha que ter um grande investimento. E normalmente os grupos que realmente investiam nisso, financiavam esse projeto, era exatamente os holandeses, os banqueiros holandeses, né, que investiam nisso, emprestavam dinheiro para a compra do maquinário e tudo para que a coisa funcionasse. Mas os holandeses, eles não só faziam isso, né, no processo do ciclo, né, do açúcar, eles também acabavam transportando esse açúcar, refinando e distribuindo na Europa. Os holandeses, a gente viu na aula de ciclo do açúcar, eles ficavam com uma boa parte do rendimento ligado à questão do açúcar. Então isso era um benefício fantástico para eles. Então eles tinham uma grande lucratividade, eles ficavam talvez com mais de 80% do ganho do açúcar. E aconteceu algo que a gente vai estar falando nesse assunto, que acabou levando esses holandeses a invadirem o Brasil. No início do ciclo do açúcar, a relação entre Brasil e Portugal era muito boa, tá? Não houve conflito, eles eram parceiros. Mas a gente vai estar vendo que vai entrar a Espanha no meio, e isso vai acabar resultando aí nessa invasão que aconteceu da Holanda, que não necessariamente está invadindo, né, tornando Portugal inimiga, né? Mas a gente vai já falar sobre o que aconteceu, para a gente poder entender por que os holandeses decidiram invadir uma colônia que pertencia a um antigo parceiro comercial, né? Vamos trabalhar alguns pontos primeiro para a gente poder entender por que aconteceu essa invasão. Primeiro a gente precisa entender que a Holanda, na época, era um território que era dominado por famílias ligadas à Espanha. Então a Espanha tinha um domínio dessa região, através de famílias que estavam ligadas com os espanhóis, como eu disse no início. E aí a Holanda começou a lutar pela sua independência, né? Isso acabou tornando a Holanda inimiga da Espanha. Aí você pergunta, beleza, mas o que isso oficialmente tem a ver com Portugal e com o Brasil? Oficialmente, porque o que aconteceu foi o seguinte, é que o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele vai acabar falecendo, que ele vai participar de guerras na África. Ele acaba falecendo e o resultado disso é que ele não tinha filhos, então ele não tinha descendentes próximos e acabou o tio-avô dele assumindo, que já era muito velho, Dom Henrique, né? E aí o resultado disso foi que, como não tinha descendentes próximos, descendentes distantes começaram a se candidatar e o rei da Espanha, Felipe II, acabou utilizando ali umas estratégias, né, políticas para que ele conseguisse chegar ao trono. Aí você pergunta, peraí, mas ele já é rei da Espanha, então como é que ele vai oficialmente estar assumindo
de Portugal? Bom, como ele era descendente bem distante do antigo Dom Sebastião que morreu, então ele tinha a possibilidade sim de chegar. Agora a posição era remota, mas como ele conseguiu manipular a elite, a nobreza portuguesa, ele acabou chegando ao trono. Então oficialmente ele se transformou em rei de Portugal e do Brasil. Esse período a gente chama de União Ibérica, que é a união das coroas, né, da Península Ibérica, né, Portugal e Espanha. Então, nesse período, oficialmente, o Brasil e outras colônias que pertenciam a Portugal passam a pertencer ao rei da Espanha, Filipe II. Beleza? Agora, o que acontece nesse período aí, pessoal, foi que oficialmente a Holanda estava bem com Portugal, mas quando Portugal passou a pertencer à Espanha, que era inimigo dela, então surgiu problemas seríssimos. E aí a Holanda acabou perdendo a possibilidade de negociar, de continuar no negócio de açúcar, do açúcar, né? E isso foi extremamente negativo, pessoal, para a Holanda, porque ela tem uma dependência muito grande econômica do açúcar brasileiro. Então o desespero foi muito grande por parte dos espanhóis, aliás, desculpa, por parte dos holandeses, de tal forma que os holandeses decidiram que não podiam ficar sem o Brasil. Então, a Holanda acabou criando a Companhia das Índias Ocidentais, que é uma estrutura, né, para exatamente dominar regiões no Ocidente, e eles acabaram decidindo que iam invadir o Nordeste brasileiro e iam realmente assumir lá a produção de açúcar para não perder financeiramente. Então foi uma coisa bem ousada por parte dos holandeses, né? E isso vai trazer problema para eles. Aqui nós temos umas imagens representando a Holanda, né? Você está vendo aí. Engraçado que o grande destaque que a gente vê nessa imagem é a questão do moinho, né? Que aparece logo embaixo. E a gente vê uma coisa bem interessante. A gente vê porque é um país baixo, né? Abaixo do nível do mar. Tem muita inundação e muitas vezes ele utilizava o moinho para tirar essa água em excesso, né? Que tinha no país, né? País muito bem quisto a nível internacional, principalmente pela questão do mercado de flores, né? Na atualidade. Também outra imagem da Holanda, para vocês admirarem, né? E de repente depois quando passar a epidemia, aliás, a pandemia, né? No caso, a gente, né, até querer visitar lá. E aí chega naquela parte que a gente falou, né? Que é exatamente a União Ibérica, né? Que eu comentei anteriormente para vocês. Podem dar uma olhadinha aí com calma. Aqui é uma imagem do rei Dom Sebastião, que foi exatamente aquele rei que morreu, né, na batalha na África, né? Aqui é a imagem de Filipe II, que se tornou tanto rei de Portugal quanto rei da Espanha. Tranquilo? E aqui nós temos as duas bandeiras, né? A bandeira portuguesa e a bandeira espanhola, né? E aí nós temos o símbolo da chamada União Ibérica, tá bom? E aqui nós temos uma coisa que é um mapa que mostra exatamente a imensidão do império de Filipe II, né? O rei, no caso de Espanha, da Espanha e de Portugal. Você vê aí a imensidão do poder dele, né? Ele praticamente pegava aqui toda a América do Sul, né? A América Central, e ainda pegava aqui ó, as porções quase todinha aqui, ó, pessoal, da África, né? Toda a parte litoral africana, ó, e a questão das Índias aqui. Então, a dominação do território era uma coisa monumental, né? E aí o que aconteceu? Bom, a Companhia das Índias, né, Ocidentais decidiu que iria realmente investir dinheiro nessa invasão, até para não perder financeiramente falando, né? E essa companhia, ela iria fazer toda a estrutura, tanto na dominação, quando esse processo de invasão, quanto também a estruturação posteriormente à invasão. Oficialmente eles escolheram a capital da colônia na época, que é Salvador, né? E aí, no caso, decidiram que ia invadir lá porque era um local improvável de invasão. Também eles souberam notícias de que era um local que estava desprotegido. Então eles acabaram ficando incentivados realmente a atacar a capital. E também atacou a capital, você tem um comando, você tem uma estrutura já de governo lá e você tem a questão do comando
de diversas regiões, então é um ponto bem estratégico, né? Mas também é muito perigoso, porque é um local muito visado e possivelmente o governo ele vai reagir de forma extremamente violenta, né? Então eles foram, passou de 2.000 homens nessa invasão, e eles acabaram fazendo uma coisa que foi chamada ataque surpresa. Geralmente quando você faz isso, você acaba ganhando vantagem na questão do ataque, né? Então eles conseguiram invadir, tomar a região, em menos de 24 horas eles tomaram Salvador. Mas aí a população, né, que estava ali lutando, acabou migrando um pouco para o interior e foi praticando guerrilha, mandou notícia para a Espanha para mandar exatamente um esquadro, né, para tentar conter essa invasão. Aí eles ficaram no interior, ficou fazendo aqueles ataques surpresa, né, guerrilha, e esperando essa chegada, né, dos reforços, né? E aí nesse meio tempo, também os holandeses pediram reforços, mas os reforços da Espanha chegaram antes, aliás, da Espanha, e aí os colonos acabaram se dando bem, e mais ou menos um ano depois, os holandeses acabaram se rendendo. Conta-se que assim, os próprios comandantes, né, nessa primeira invasão, eles acabaram tendo muitos problemas com bebidas, né? E aí eles acabaram perdendo prumo nesse período em termos militares, né? Ou seja, se fala realmente de uma incompetência por parte desses militares holandeses, por isso que eles não teriam tido sucesso nesse ataque, né? Nessa primeira tentativa, então não deu certo. Só que aí quando eles voltaram, quando eles estavam voltando derrotados, eles também conseguiram, porque eles voltaram, tinha alguns navios no mar, eles praticaram pirataria e acabaram pilhando navios com comida, com escravos e principalmente um navio que vinha do México com uma grande quantidade de prata, e eles acabaram então, de certa forma, tendo financiamento para o próximo ataque, tá? Então a primeira não deu certo, mas eles vão tentar já a segunda vez. No segundo ataque, eles vão tentar focar na questão econômica mesmo. Pernambuco era o grande ponto de produção. Claro que eles iam atacar Salvador e iam para Pernambuco. Né? Mas uma vez que você dominou ali o ponto político, né, você pode chegar no econômico mais fácil. Então eles resolveram que iam atacar Pernambuco. Né? Aí mandaram uma quantidade maior realmente de navios, já passou de, se não me engano, de 5.000. E aí eles, se não foi uma guerra fácil, principalmente porque no caso desse segundo ataque não houve ataque surpresa, o próprio governador conseguiu através de fontes informações de que eles estavam chegando, e aí eles começaram então a se estruturar para se preparar para esse ataque, né? Então já foi uma coisa diferente em relação ao outro, né? Então os colonos já estavam preparados, então a guerra foi muito mais longa. Foi uma guerra que durou praticamente 5 anos. E até então os holandeses não conseguiam sair muito em vantagem porque eles não tinham conhecimento da terra. Aí começou a acontecer, o que é muito comum também, é a questão de você ter a traição, né? Pessoas de um lado passar para o outro. E aí tinha um homem, um comerciante, né, de grande destaque, que era a questão do Calabar. E o Calabar acabou ficando do lado dos holandeses, né? Inclusive muitos historiadores tratam ele como um traidor, né? Depende do ponto de vista, né? Na época você não tinha o país Brasil, ainda era uma colônia, talvez naquele momento ele pensou que os holandeses seriam uma boa para o Brasil, né? Melhor do que os próprios portugueses, né? Não sei. Mas no caso do Calabar, como ele tinha um grande conhecimento territorial, ele acabaram ajudando os holandeses nisso, e eles foram sendo mais, né, foram conseguindo vencer mais batalhas, e acabou conseguindo a rendição aí por parte dos líderes pernambucanos, né? Alguns fugiram e tal, aquela coisa toda. E ao final dessa invasão surgiu problemas, porque como foi uma guerra muito longa, houve muita destruição, e uma das coisas que eles não queriam era a questão dos engenhos, né? E houve queima mesmo, e muitos acabaram também abandonando os engenhos, o que também foi um problema, né? E também tinha a população que ficou
que ficou meio que naquela dúvida se ia aceitar a dominação dos holandeses ou se ia realmente partir para o ataque, né? Então ficou uma situação muito complicada no Brasil. Aqui é uma imagem representando Calabar, mas a gente não sabe exatamente como ele era, é apenas uma ilustração, né? Aqui também é uma imagem representando a questão da luta, né, entre eles. E aí surge exatamente a questão de como é que eles iam cuidar disso, né? Como é que eles iam fazer que esse território realmente voltasse que ia ser uma coisa rentável, né, para a Holanda, né? Principalmente para a Companhia das Índias Ocidentais. E aí eles vão decidir que vão chamar alguém que já era bem conhecido, um bom soldado, né, e ao mesmo tempo um bom administrador, que era o chamado Maurício de Nassau. Temos uma imagem aí dele, né? O Maurício de Nassau, então, ele é convocado, ele é um conde, que estava inclusive construindo uma mansão ali na Holanda e queria dinheiro para terminar a obra dele, e ele acabou aceitando a proposta de vir à América, né, para poder exatamente administrar. Ele tanto seria um líder político quanto um líder militar, porque eles tinham que garantir a dominação da terra. E aí ele chega na terra e vai governar praticamente durante 7 anos. O primeiro desafio que ele teve que lidar foi a questão da produção de açúcar. Tinha muitos engenhos que tinham sido queimados o canavial, outros canaviais foram abandonados, né? E como é que a gente estruturaria isso de novo? Aí ele, o que ele fez? Também tinha outros que estavam endividados, e aí ele decidiu que iria emprestar dinheiro para que eles se rearrumassem, reaparelhar, no caso, os engenhos. Vendeu alguns engenhos, né, para outras pessoas para acelerar esse processo de produção. Também tinha um problema da mão de obra, que para resolver esse problema os holandeses acabaram dominando algumas regiões na África que trabalhavam com a questão do tráfico de escravos. Então eles começaram a vender, a trazer escravos para o Brasil, que ajudou nessa questão da mão de obra. E tinha um outro problema também, porque os holandeses eles eram protestantes, e aqui no Brasil a galera é católica, né? Então como é que funcionaria isso, né? Por parte da Companhia das Índias Ocidentais e dos holandeses que estavam aqui, ele tinha que ser intolerante mesmo. Ele tinha que desobrigar todo mundo, ninguém podia mais cultuar Deus pelo rito católico e tinha que entrar mesmo na perspectiva protestante. Mas para ele evitar problema, ele acabou meio que permitindo mesmo os cultos religiosos por parte dos católicos, dos judeus e tal. E ele ganhou assim uma grande simpatia, né? Ele foi político, né? Houve uma pressão por parte do radicalismo, mas ele percebeu o seguinte: olha, esse pessoal é católico, culturalmente eles são assim, se eu mexer com isso eu vou mexer no vespeiro, né? Então eu tenho que dar algum tipo de estímulo para eles que eles possam aceitar o meu governo, tá? Beleza. Então, e aí ele também, para tentar fazer um símbolo disso, ele fez amizade com um padre muito conhecido na região e inclusive fez um convite para ele para morar com ele, morar no palácio dele, né? E aí, claro que ele não aceitou, mas aquele gesto simbolizava essa atitude dele de que tem uma tolerância religiosa, e isso acalmou os ânimos, né? Ele também fez obras assim grandiosas. O governo dele foi muito dispendioso porque ele gastava excessivamente, mas ele fez grandes obras em Recife principalmente, né? Inclusive ele construiu pontes, fez um sistema de esgotos, né? Questão do saneamento básico da cidade, né? Enfim. Então ele foi realmente estruturando a cidade de uma forma assim que foi surpreendente. Trouxe arquitetos e outros, né, para poder fazer exatamente esse processo de urbanização controlada, aquela coisa toda, né? Então, se você for olhar em termos de obras mesmo, ele foi incrível, né? Nesse aspecto foi extraordinário. Ele também convidou artistas para cá. Ele era muito incentivado a essa questão cultural, fez inclusive biblioteca, jardim botânico, observatório e tal no Brasil. E ele convidou inclusive artistas que nos legaram, pessoal, obras dessa época mesmo, né? Então a gente tem, por exemplo, esses quadros aí que foram pintados na época. Olha aí.
A gente conheceu um pouquinho o Brasil nessa época, né? Um pouco, bem diferente do Brasil atual, né? Beleza? Imagens de frutas aí, né? Da época. Tipos humanos, né? Beleza? Ritual indígena, né? E daí vai. Beleza? E aí ele também, assim, como ele tinha um requinte muito de luxo, né? Inclusive a companhia vai ficar revoltada com ele, porque ele vai ser muito custoso para a companhia. No início não tinha problema, porque ele tinha dava uma grande rentabilidade para ela. Ele vai inclusive até comprar uma ilha para ele viver, que essa ilha então vai ser chamada, ele vai nomear, na verdade, porque ele vai construir um palácio, vai construir toda uma estrutura ali naquela ilha, vai ser chamada de Cidade Maurícia, né? E aí tem uma imagem que a gente tem, porque foi destruído, né? Mas ele fez um palácio imenso, e não só isso, ele também fez... tinha esse palácio e tinha como se fosse uma casa de campo, né? Para ele ir. Então era um negócio extraordinário mesmo. E hoje não existe mais isso, porque hoje na verdade é um bairro de Recife, né? Que agora foi branco o nome desse bairro, né? Aqui está aí o que seria na verdade essa ilha, que hoje é parte de Recife, né? Então, como eu disse para vocês, no início ele dava lucro, né? Inclusive muito lucro, mas depois de um tempo a companhia começou a perceber que a lucratividade diminuiu muito, porque os gastos que ele tinha, porque toda a estrutura que ele montou na cidade ele gastou, ele tinha uma fé por fazer obras, né, urbanas, e essa vida de luxo dele, a companhia começou a perceber que não era mais rentável e começou a pressionar ele para que ele realmente pressionasse porque, por exemplo, os senhores de engenho vão receber inclusive empréstimos, né? E muitos deles não estavam conseguindo pagar, e o Maurício Nassau sempre dava um jeitinho, né? E aí a companhia começou a pressionar muito, e ele até queria dizer o seguinte: olha, não vai dar para vocês governarem assim, tem que dar alguma coisa para eles, né? Se pressionar, eles vão acabar se voltando contra nós. Também se reclamava de que a companhia não estava entendendo os problemas locais, e estavam muito mais ligados na questão da ganância, né? E aí o resultado disso foi que ele acabou sendo demitido, né? Foi tirado do cargo dele, e isso foi extremamente negativo para os holandeses, né? Junto com isso aconteceu também uma luta, que foi exatamente uma luta que os portugueses tiveram internamente para não aceitar mais o rei da Espanha, os reis da Espanha, como também rei de Portugal. E aí nessa batalha aí de reconquista eles acabaram conseguindo aí, restaurar o trono para um rei português, se não me engano foi o Dom João IV. E aí nesse meio tempo acabou com isso a União Ibérica, e aí os holandeses eles meio que conseguiram por parte de Portugal um acordo de paz de 10 anos. Então 10 anos eles podiam continuar aqui dominando os territórios que eles dominaram, mas esse prazo foi chegando ao fim. Houve também uma pressão muito grande, porque o Maurício Nassau não estava aqui, que tinha tato com as pessoas, né? E aí os pernambucanos decidiram que eles iam lutar contra, porque eles já não estavam aceitando, né? A galera estava realmente cobrando excessivamente, aumentou os impostos, né? Estava realmente pressionando para a galera pagar todas as dívidas, já estava impedido as pessoas de cultuar no rito católico e tal. E aí a galera decidiu lutar contra os holandeses, e os holandeses oficialmente foram expulsos do Brasil. Mas ainda assim, Portugal teve que pagar uma indenização para eles pelo prejuízo que eles tinham ter por sair do Brasil, que foi praticamente 63 toneladas de ouro. Aí os holandeses saíram, foram para a região das Antilhas. Lá nas Antilhas levaram mudas nossas, com todo o conhecimento técnico. Começaram a produzir lá o açúcar. O açúcar saiu mais barato que o nosso. E a galera começou a comprar o açúcar das Antilhas e deixou o nosso açúcar de lado. E a gente começou a entrar numa crise econômica seríssima, que a gente realmente só vai sair dessa crise
depois quando tem a questão da descoberta do ouro, do ciclo da mineração, que a gente vai trabalhar com calma, tá bom? Aí com isso a gente encerra. Aqui temos uma imagem representando as Antilhas, né, para onde eles foram. E aí com isso a gente encerra essa aula, tá bom, pessoal? Mas eu agradeço aí, depois a gente se encontra aí em outra aula na semana seguinte, né? Valeu!